O latido do cachorro, ao longe, vem de fora, e o quadrado branco sobre o fundo preto vem de dentro da consciência. Mas uma coisa é certa: ambos estão presentes a ela e são percebidos diretamente, não por meio de um signo, como por exemplo a palavra elefante, que significa um elefante sem ela própria ser um elefante e sem produzir um elefante vivo e presente. O som do latido é uma sensação física. O quadrado branco é o pensamento. Nesse sentido, são muito diferentes, mas na medida em que estão ambos presentes à consciência diretamente, e não através de algo que os signifique, são ambos objetos de intuição. A palavra intuição é uma das mais usadas e abusadas. Carl Jung usava para designar um conhecimento por via do inconsciente. Henri Bergson, a penetração da mente na interioridade viva de um objeto. Na linguagem vulgar, o termo aparece como sinônimo de pressentimento, adivinhação súbita, mas, no vocabulário técnico da filosofia, intuição significa a percepção imediata de uma presença, ou, como dizia Husserl, presença de algo à consciência. Esse algo pode ser uma coisa do mundo físico, um elefante, uma formiga, um pírix, um edifício. Pode ser um sentimento ou emoção, medo, alegria, esperança, um mero pensamento, ou também uma sensação física, fome, dor, cansaço. O que importa é que esteja presente e seja apreendido pela consciência como experiência presente no momento em que está presente. Se você se lembra de uma emoção que teve ontem, o que está presente não é a emoção, é a lembrança dela. O pensamento, é claro, torna-se presente pelo mero fato de você pensá-lo, mas todos os demais objetos precisam de algo mais. O conhecimento intuitivo distingue-se assim do conhecimento racional, obtido por meio de um raciocínio, no sentido em que o imediato, sem intermediários, se distingue do mediato, mediado por um intermediário. Quando você pensa, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, Sócrates não está presente nem muito menos morrendo nesse mesmo instante diante dos seus olhos. Você tem acesso ao conhecimento da mortalidade dele por meio de conceitos pensados, homem, Sócrates, imortalidade. Mas, e esta é uma sutileza que espero que você guarde na memória para sempre, se o intuitivo é o conhecimento direto de algo que está presente e o racional é o conhecimento indireto de algo que está ausente e que só vem a nós por intermédio de um pensamento, esse pensamento, no instante em que é pensado, está tão presente à consciência quanto um objeto da percepção sensível, e é ele próprio, nesse sentido, objeto de intuição. Dito de outro modo, quando você o pensa, ele é conscientizado diretamente em si mesmo, e não por meio de um outro pensamento. Se você pensa um quadrado, é a própria figura do quadrado que está presente à sua consciência, e não apenas um signo dessa figura. Há, portanto, o conhecimento direto por intuição e o conhecimento indireto pelo pensamento, mas esse pensamento, enquanto tal, está presente e é conhecido imediatamente por intuição. Se não fosse, você só teria acesso a ele por meio de outro pensamento, e de outro, e assim recuaria indefinidamente, sem poder acabar de pensá-lo nunca. Quando digo, portanto, que o conhecimento racional é conhecimento indireto de algo ausente, o que está ausente é a coisa, o ente, ao qual o pensamento se refere, e não o próprio pensamento. O que está ausente é o pensado, não o pensar. Quando você imagina um elefante, o elefante pode estar ausente, mas a imagem dele está presente.